E hoje, Ana, vamos falar sobre o quê? Alguns dos maiores males que temos na contemporaneidade, que são os transtornos alimentares. É trazer um pouco de vivências, trazer uma base teórica que eu acho que é muito consistente, porque a gente vai falar com alguém que tem conhecimento muito consistente sobre esses casos. Doutora Andréa Pato. Olá. Andréa, seja bem-vinda à Penseira. Aqui é onde a gente troca um pouco dos nossos conhecimentos que nós temos aprendido lá na academia com alguns profissionais que sempre estão sentando aí. Então, gente, eu sou Andréa Pato, sou psicanalista, sou psicóloga, né, psicanalista, sou especialista em obesidade e transtornos alimentares pela USP. Trabalho com obesidade há 14 anos agora, né, e também faço consultório, né, de psicanálise. E recebi esse convite aqui maravilhoso para a gente trocar uma ideia sobre compulsão alimentar e transtornos alimentares. A gente pensa que esse é um tema de suma importância, né? Realmente de uma relevância tremenda para a atualidade. Porque a gente vê a cada momento, por incrível que pareça, por mais que a gente fale da fome de tantos países, da dificuldade de disseminação de recursos naturais no mundo, mas a gente sabe que hoje a obesidade mata muito mais do que a fome, por exemplo. Fazer um comentário sobre vocês dois, que eu achei tão interessante o movimento de vocês. Antes da gente começar a gravar, eu pontuei como vocês são proativos e atentos e honestos com a coisa do conhecimento. Uma coisa que eu aprendi desde a época da faculdade, dizendo assim, que um bom terapeuta tem muito mais a ver com o tipo de gente que você é do que com a teoria que você segue ou com a linha teórica que você segue. Uhum. E isso é muito bonito, né? Porque eu estou vendo assim, dois tipos de gente aqui muito fadados a serem bons terapeutas, né? Pelo modo que estão no mundo. Isso dá para ver no Arrear das Malas. Isso é muito legal. Ah, que massa. Isso é engraçado. Não, é muito legal. Eu já tinha percebido, né? Você ainda não tinha tido contato, mas Ana, eu já estou notando isso já tem um tempo. Isso é muito... Ah, que legal. E aí, garota, você está aqui perante um cara que, como eu já disse, eliminou 103 quilos. Uhum. Naquele primeiro momento por conta de uma aposta entre amigos. Foi para ganhar dinheiro, não foi para ser saudável. Eu vinha de um processo muito possivelmente depressivo. Na época eu não era acompanhado por nenhum terapeuta ou por nenhum analista, mas aí olhando para trás eu chego a essa conclusão. Possivelmente eu vinha passando por um processo depressivo e não estava satisfeito com o que estava ali na minha vida naquele momento. Inicialmente eu tenho um pensamento de finalizar a vida ali, um pensamento suicida, e depois eu começo a perceber, alguns instantes depois, que não era isso que eu queria. O que eu queria, na verdade, era construir algo diferente. Então, passam alguns meses, eu me separei durante esse tempo entre o pensamento inicial suicida e eu começar a emagrecer, que se deu por conta de uma aposta, como falei para vocês, e no meio disso eu me separo. Começa o processo por conta de uma aposta, eu ganho financeiramente com aquilo, e me sinto perdido logo depois que eu ganho a aposta, porque não fazia sentido para mim só aquele momento, né? Mas eu começo a perceber que eu estava gostando de motivar a vida das outras pessoas que estavam ao meu redor. A partir desse momento eu começo a sentir um novo tesão de vida e eu digo, opa, isso está fazendo sentido para mim. Não gostava de fazer dieta, né? Não gostava de comer de forma saudável, não gostava de praticar tanto assim esporte quanto eu vinha praticando, mas o fato de motivar outras pessoas fazia sentido para mim. Isso me movimentou um pouco mais perante, né, uma vida um pouco mais saudável fisicamente, mas tanto durante o processo de emagrecimento quanto o processo do primeiro passo, que eu chamo, né, o processo do primeiro passo de manutenção, eu não tive acompanhamento psicológico, né? Eu só tive aí o acompanhamento psicológico depois de 2 anos do início do processo. Eu procuro, por conta de uma matéria que saiu no título publicitário, que tem compulsão alimentar, emagreceu mais de 100 quilos. Eu não fico satisfeito por conta desse título, né? Porque eu dizia que eu não tinha compulsão alimentar, eu só não tinha emagrecido porque eu não tinha vergonha na cara. Inclusive, com muita tristeza, né, que eu conto,
que eu dei algumas entrevistas dizendo que eu tomei vergonha na cara, né? As pessoas perguntavam, você tomou o quê? Você fez o quê? Ah, tomei vergonha na cara. A partir daquele momento que sai aquele título, eu brigo com o pessoal da assessoria de imprensa que estava me acompanhando e ele disse, não, eu não sou nenhum médico, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, mas para mim você teve compulsão alimentar, né? As palavras dele naquele momento. E ficou aquela pulga atrás da orelha. E é exatamente nesse momento que, de forma muito escondida, sem contar para ninguém, que eu acho que muita gente faz isso, eu procuro lá um psicólogo, uma psicóloga naquele momento, já levando para ela, será que eu tenho compulsão alimentar, né? E ela foge dessa minha resposta, que eu queria tanto, achando que durante 50 minutos eu iria sair de lá já com esse diagnóstico. A maioria das pessoas coloca uma coisa na lógica assim, ele estava pensando em se matar, ele estava deprimido porque estava obeso. Uhum. Será que a direção é essa ou o contrário? Uhum. Ou seja, você estava deprimido porque estava obeso ou você estava obeso porque estava deprimido? Você estava usando a comida como regulador de humor? Uhum. Porque eu acho que é aí que começa a nossa Uhum. conversa aqui, né? Uhum. Porque qual é a função da comida? Porque quando você fala isso tudo, eu só escuto o seguinte, olha como a comida, na verdade, funciona na obesidade, não funciona como um problema, ela é uma solução. Uhum. Né? Isso é uma coisa que eu falo nos meus grupos sempre. É uma solução precária, é uma solução equivocada, é uma solução que adoece, mas é uma solução. É o que está sustentando naquele É uma momento. solução possível Uhum. para o que eu sinto, para os recursos psíquicos e simbólicos que eu tenho, Uhum. para fazer uma regulação de humor, uma regulação emocional. Uhum. Então, me parece óbvio, né, que aí uma coisa vai retroalimentando a outra. Numa sociedade em que a obesidade é tão mal vista, tão tida como inadequada, você também estando obesa, isso agrava uma depressão. Uhum. Obviamente. Uhum. Mas é só isso? Ou seja, Uhum. já não estava ali uma depressão, já não estava ali um sofrimento muito radical que lhe fazia comer tanto, Uhum. né? Que lhe fazia usar a comida como regulador, porque eu acho que essa pessoa da assessoria de imprensa, ela estava sinalizando uma coisa importante. Ou seja, ninguém que está tranquilo come tanto. Uhum. Né? A comida ela vai entrando com uma função. O excesso tão grande de comida, a ponto de você chegar a 200 quilos, ela entra como uma função. Uhum. Uma função, às vezes, importante, né? Mas que dá regulação para alguma coisa. Eu acho que a maioria das pessoas acha que é ao contrário do que você está explicando, né? E é importante a gente olhar por essa vertente, né? A obesidade, ela sustenta o ser humano ali por um tempo. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, que bom que você não fez bariátrica, né? Que bom que seu processo foi natural. Isso nas palavras das pessoas, né? Dizendo assim, seu processo foi natural. Eu disse, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aí eu tento corrigir, né, o que é natural, o que é que não é natural, mas independente do processo, se não cuidar de fato de mudar a forma de pensar, se não querer ir direto na raiz do problema, não vai mudar. De um modo ou de outro é sempre extremamente difícil, né? Porque até quando você conta assim, fica parecendo que é mais fácil do que é de verdade, né? A verdade é uma coisa profundamente radical, né? Essa necessidade de mudança de estilo de vida, de pensamento, de posicionamento. A manutenção é muito mais pesado do que o processo de perda de peso. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, qual foi o período mais difícil no processo de perda de peso? Eu digo, o período atual. Sim. O período atual agora é o mais difícil. Porque é muito mais fácil fazer dieta estando obeso. Fazer dieta estando magro essa é a revolução. Eu gosto, você falou de símbolos aí, e eu gosto muito de trazer um símbolo, Ana, que remete muito à vida, à minha vida, e eu acredito a vida de muita gente que luta contra a obesidade. É como se você estivesse numa constante escada rolante e você subindo ao contrário, ou descendo ao contrário, enfim, como a pessoa... Você está no sentido ao contrário da escada rolante, você tem que estar ali o tempo todo lutando contra aquilo, entendeu? É cansativo? Mas aí vem o processo do autoconhecimento, através, enfim, dos processos terapêuticos, seja para deixar esse processo mais leve. Isso fica de uma forma mais fluida, né? A partir do momento que você se autoconhece, conhece as suas sombras, conhece os seus monstros, os seus demônios e tudo mais, fica mais fácil você
manter-se constante nessa escada rolante, né? O senso comum traz a perspectiva que você trouxe, né, de falta de vergonha na cara. Gente, tá exposto todo o tempo que a obesidade mata, que a obesidade é, desde 2000 e poucos, considerado pela OMS como uma doença. E aí? E as pessoas não têm vergonha na cara para fazer e não entendem o que é que lastreia, né? O que é que está antes da doença, o que é que acontece. E aí esse processo, daí eu acho que é assim muito fundamental para a gente destrinchar. Bom, os transtornos alimentares, de forma geral, são entendidos hoje como transtornos contemporâneos, como outros também, né? Transtornos de ansiedade, as compulsões de forma geral, as adições de forma geral, são entendidos como sintomas contemporâneos. Por quê? Eles nasceram na contemporaneidade? Não. Mas eles combinam muito, eles fazem muito sentido e eles são, vamos dizer assim, engrandecidos dentro dessa lógica contemporânea. Perfeito. E aí, uma outra coisa assim, que eu penso muito quando a gente pensa em transtornos alimentares, que a gente fala muito dentro da obesidade e tudo mais, mas eu acho que um outro aspecto assim, de muita importância é em relação a outros transtornos, por exemplo, a anorexia e bulimia, que atingem cada vez mais pessoas, especialmente jovens, especialmente mulheres. A gente sabe que, em termos de dados, as mulheres, elas têm uma questão e são muito mais acometidas com esse tipo de transtorno. E aí eu acho que isso aí passa por uma construção, logicamente, social, né? Da imagem pessoal, dentro do contexto e esse lugar que a imagem pessoal tem, enfim, ocupado a todo tempo na sociedade, cada vez mais. A gente sabe que a figura da mulher, ela ocupa um espaço há muitos anos, né, de beleza, de desejo, de utopia, etc. Mas agora, onde cada esquina tem uma câmera que cada hora as pessoas estão se olhando, se vendo, tem, enfim, o perfeito, aquela pessoa, o filtro do Instagram. Enfim, tudo isso reverbera a todo tempo dentro dessas pessoas, fazendo com que eu acredito que o caminhar desses transtornos mais a mais. Mas tem um lastro aí, né, de o que é que acontece, como é que funciona, porque acontece para uns, não acontece para outros. É isso. Eu acho que a gente tem que ser bem rigoroso com essa coisa dos conceitos. Porque Perfeito. é óbvio, como eu falei, os transtornos alimentares são, sim, sintomas contemporâneos. Por quê? Porque eles têm características dessa coisa do consumo, dessa coisa da imagem, ou seja, esse autor que eu citei, Máximo Recalcati, ele fala muito dessa coisa do eu atomizado, ou seja, como se tudo que eu sou dependesse apenas de mim mesmo. Alguma coisa assim, da minha própria imagem, da minha própria cena, da minha própria máscara social. Sim. E isso é uma das características dos sintomas contemporâneos. E, na verdade, isso é a cara da contemporaneidade. Isso é a cara das redes sociais. Né? Em outras sociedades mais antigas, ou em outras sociedades até contemporâneas, mais por exemplo, mais de povos indígenas e tudo mais, o eu é irrelevante quase, na verdade. A comunidade, o núcleo social, a sua função dentro de uma comunidade tem muito mais relevância do que a sua imagem, se você é bem-sucedido, se você não é, se você é bonito, se você não é, se você, sei lá o que, essas maluquices que a gente vive imersa hoje em dia, que a gente tenha, de fato, uma fantasia, porque é uma fantasia total e absoluta, de que eu sou eu, individualmente, constituída só em mim mesma, a partir de mim mesma, e sou aquela máscara social do que o outro vê. Mais um objeto a ser consumido, né? Essa imagem perfeita. Então, sim, tem essa característica, mas disse tudo isso para dizer o seguinte: a prevalência dos transtornos alimentares, anorexia e bulimia, é baixíssima. Né? A anorexia é menos de 1%, e bulimia, se eu não me engano, é 2% ou 3%, uma coisa assim. É muito baixa. Então, para também não achar que está tendo uma epidemia de transtornos alimentares. Esses transtornos alimentares, nem a própria obesidade, não necessariamente é um transtorno alimentar. A obesidade é uma condição de saúde multifacetada, multifatorial,
e que não necessariamente todo obeso tem compulsão alimentar. Né? Então, assim, tem grau de obesidade, tem grau de compulsão alimentar. O que você tem de pesquisa hoje diz que, normalmente, as pessoas que têm compulsão alimentar são as pessoas que sofrem mais, não necessariamente as mais obesas. Então, assim, tem vários vieses aí pra gente não confundir uma coisa com a outra. Agora, sim, óbvio que é problemático, né? Esse modo como a gente vive hoje, como eu falei, essa atomização do sujeito, essa ideia de que eu sou essa máscara social individual que precisa se sustentar em pé a partir de si mesma. Isso é uma coisa lunática. Em nenhuma sociedade, vamos dizer assim, tradicional se pensa assim. Sim. Entende? Porque a gente não se sustenta em pé em si mesma. A gente é parte de uma cultura, a gente é parte de uma nomeação. A gente nasce a partir do outro, a gente é feito do outro, recebe a nomeação do outro. O ser humano, ele não nem sobrevive sozinho até, sei lá, 5 anos. Se eu largar uma criança de 2 anos na rua sozinha, ela nem sobrevive. Entende? A gente não é nada. Absolutamente nada sem o outro. Isso é uma coisa muito importante. Em muitos níveis. Então, a gente é falado pelo outro, a gente é nomeado pelo outro, a gente é pensado pelo outro, a gente recebe tudo. Tudo. A gente é carregada pelo outro, a gente é amamentado pelo outro. A gente fica em pé. Eu tenho uma filha de 5 meses, meu Deus, sem outra pessoa, ela é um nada. Entende? Então, óbvio que imagine o quanto a constituição dela enquanto ser humano também depende de estar vinculada a esse outro. Eu estou dizendo isso tudo para dizer que essa fantasia de que eu sou um ser atomizado e separado e que só preciso me sustentar a partir da minha própria ser incrível ou não, que isso é o que a sociedade contemporânea nos diz e que as redes sociais nos diz, isso é a cara dos transtornos contemporâneos, dos sintomas contemporâneos, né? Então, isso também é algo para ser trabalhado. Perfeito. E faz muito sentido para mim o próprio exemplo que eu trouxe de subir a escada rolante no sentido ao contrário, né? Ou descer a escada rolante no sentido ao contrário, porque a sociedade está aí como escada rolante, né? Sim. Indo num caminho totalmente oposto do que a pessoa que luta, aí eu vou falar mais uma vez da minha vivência contra a obesidade, né? Porque se eu vacilar em algum momento e começar a acreditar o que contam no Instagram, né? Ou o que contam em qualquer outro tipo de rede social, eu acabo sendo levado e esqueço que eu preciso do outro, né? Que eu vou me sustentar sozinho, que eu sou capaz de chegar do outro. Você é um grande sucesso porque você emagreceu. Né? E do momento que você acreditar isso, você está alinhado, porque é exatamente isso que é o oposto do que a gente vai precisar fazer na clínica. A clínica, você falou bem, a clínica da obesidade vai na contramão da lógica contemporânea. Ou seja, é uma clínica que vai dizer menos gozo, enquanto assim a lógica contemporânea diz sempre mais gozo, goze, 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 de todos os modos. Tem sempre um objeto incrível disponível para você gozar, né? A lógica da pós-modernidade se diz assim, acho tão bonito isso, que diz o seguinte, a sensação pós-moderna tem sempre alguma coisa incrível acontecendo em algum lugar e eu estou perdendo. Essa é a lógica que nos permeia. Então, assim, eu tô perdendo, eu preciso ir lá e achar a coisa certa que vai me dar um grande prazer, porque tem alguém fazendo uma coisa incrível e eu não. E se autorizando o tempo todo, né? Porque a máxima do YOLO, né? You only live once. Então você tem que fazer, você não pode abrir mão de nada. Porque eu mereço, porque eu tenho que pertencer, porque eu tenho que estar. Eu acho que é super isso que você tá falando. O tratamento da obesidade é na contramão disso, né? O tratamento da obesidade é menos gozo imediato, mais regulação de dentro para fora, né? Com menos consumo de alguma substância ou de alguém que vai te dar. Mais dar espaço para que falte e menos fantasiar que poderia ser completo. Porque a compulsão tem muito a ver com isso, né? Poderia ser completo e eu não estou completa, então deixa eu consumir alguma coisa que vai me deixar mais completinho. Né? Então, tem uma coisa de circular a falta, tem uma coisa de regular com mais calma, com menos pressa o que você sente. Tem uma coisa de sentar no sofá e esperar passar. Tem uma coisa óbvia de tratar o corpo fisiológico, como eu falei, né? Fazer
tratar o intestino, eu acho isso fundamental, eu sempre falo isso. Tratar o intestino, acho que é de primeira ordem no tratamento da obesidade também, assim como a questão psicológica. Tratar os vícios, né, de açúcar, de carboidrato refinado. Mas é na contramão. Isso é difícil, né? Uhum. É difícil quando você quer mostrar resultado e sente que tem que ter resultado e sempre que tem que brilhar todo dia. Resultado imediato, né? Imediato. Que é o que a sociedade está pedindo aí o tempo todo. Já que algumas pessoas, às vezes, nem emagreceram e elas me procuram no inbox das redes sociais, né? Querendo saber sobre as cirurgias de reparadoras, né? As cirurgias de retiradas dos excessos de pele. E, às vezes, as pessoas, sei lá, estão em 1/3 do que elas desejariam chegar no processo de perda de peso. Já estão discutindo as reparadoras, assim, como foi para você e tudo mais. E quando vem através de um processo bariátrico, se faz necessário pelo menos uma quantidade de tempo, acho que são 2 anos aí, para você fazer a cirurgia. Mas quando não é através do processo bariátrico, muitas pessoas chegam no meu inbox já querendo saber que assim que emagrecer, já quer tirar os excessos de pele e tudo. Sabe, 2 coisas que são clássicas no tratamento clínico de obesidade, mas chega a ser assim, engraçado. Mas é clássico, assim, sempre. A pessoa chega hiper obeso para fazer o tratamento de emagrecimento. E nos primeiros dias ela fala, mas eu não quero ficar magro demais, hein? Inclusive, essa foi uma fala minha, né? Mas eu não quero ficar magro demais. Como é uma coisa totalmente dissociada da realidade. Eu cheguei a falar isso. Deixa eu contar para vocês aqui. Antes de eu passar pelo processo de emagrecimento, eu cheguei em uma reunião onde um médico cirurgião, ele faz uma reunião ali para quem fez a cirurgia bariátrica, poder ter um momento de troca e quem quisesse saber mais. E a primeira pergunta que eu fiz, eu levantei a mão, a primeira pergunta eu fiz, eu posso emagrecer, mas eu posso emagrecer só a metade? Porque eu não quero ficar muito magro, entendeu? Isso 6 anos antes do meu processo de emagrecimento em si. E por que eu digo que isso é dissociado da realidade? Não porque a pessoa não possa escolher o nível de peso que ela queira ficar, ou ela tem que necessariamente ficar. Não tem nada a ver com isso. É porque é tão difícil. Mas é tão difícil emagrecer e se sustentar magro. E a pessoa, quando está começando a emagrecer, ela não tem ideia disso. É quase como se ela achasse que é só uma questão de consumir um produto. Ou seja, a grande maioria das pessoas que emagrecer vai voltar a engordar. As pesquisas que tem, né, tem um dado da OMS que diz que é mais de 90% das pessoas que emagrecem voltam a engordar. Ou seja, a chance da pessoa se manter magra e que dirá magra demais é nula praticamente. A gente vê muito isso no esporte. Não existe, assim, não vai rolar, não vai acontecer isso. Entende? Mas a fantasia da pessoa, de que é só uma coisa... É como se assim, como se fosse só uma coisa que ela pudesse escolher e tivesse ali. Realmente a pessoa ainda não tem noção do trabalho brutal que é. A revolução tão grande que é fazer esse trabalho de emagrecimento, entende? É muito comum, seja em academia, seja, enfim, no esporte como um todo, relatos de pessoas que falam assim, tá tudo bem, vou fazer, tô começando agora, tava sedentário e tudo mais, mas, não quero ficar muito forte. Ou então, não quero ficar com um bração. Isso. E a ideia é que, quando a gente ouve isso, você fala, meu Deus, o trabalho que dá pra construir... Com esse bração. Eu falei, na menor noção. E às vezes, mostra-se, enfim, até imagens, né, de pessoas que... Falam assim, deixa eu te dizer, isso aí é muito difícil de alcançar. É um treino muito intenso, às vezes, um uso de anabolizante muito pesado. É absolutamente dissociado com a realidade. E quando você fala, pra mim, é muito real, porque... passa a ideia de que a pessoa não sabe, não tem conhecimento mesmo, não tem noção, até corporal, do que representa aquilo, do que é perto daquilo, de como é muito difícil chegar a determinados lugares. E nem quanto é difícil para ela manter o peso. É como se a pessoa realmente ainda não tivesse entrado em contato com isso, de que, assim, o mais provável é que ela emagreça e engorde de novo. Né? E outra coisa, você falou também do imediatismo, também outra coisa clássica. Eu trabalho há muitos anos no Ravena, né? Lá eles têm essa coisa muito cautelosa com a atividade física. Então, assim, uma pessoa muito obesa, quando vai chegar para começar o tratamento, eles falam, vamos dar 1 mês para começar a atividade física. Porque as articulações estão sobrecarregadas, porque o peso é muito alto para estar se movimentando. Tanto a pessoa, às vezes, precisa emagrecer para poder fazer essa atividade física, porque senão, de fato, sobrecarrega as articulações. E aí é comum a pessoa dizer, mas como assim? Eu não posso ficar uma semana sem malhar. E aí você vai ver o histórico da pessoa, a pessoa nunca malhou.
Mas é uma urgência, um imperativo né, de urgência tão grande que a pessoa acha que porque começou hoje já tem que estar avançado na atividade física. Então, a gente está falando de uma coisa aqui muito séria, porque é na contramão da cultura mesmo, né? Isso, perfeito. Você vai fazer um tratamento, isso é muito radical. Você vai fazer um tratamento fazendo e dizendo e pensando coisas na direção contrária do que a cultura está dizendo. E isso é muito difícil. Uhum. Difícil, porque vai estar o tempo inteiro. Você vai estar o tempo inteiro sendo bombardeado e convocado com sinais e com uma lógica para fazer e para se sentir diferente do que o que você vai estar sentindo. Né? É possível que quando você retira o açúcar, por exemplo, fazer um emagrecimento, você diminui o açúcar, dá uma tristeza muito grande. Muito grande. Uma pessoa que usa muito açúcar. Então, suportar aquela tristeza até que ela passe é difícil numa cultura em que diz, não, você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem, urgente, rápido, hoje. Que a dor é medicada a todo tempo. Exatamente. São processos muito sutis. Que a gente tem que estar muito atento, precisa estar muito bem acompanhado, para que você consiga suportar, né? E sustentar e atravessar. Eu acho que o trabalho da clínica aí é extremamente importante, e eu digo importante na minha vida, né? Que foi a partir desse momento que a clínica terapêutica entrou na minha vida, que eu parei de passar tanto dos pontos, né? Ali, olhando a compulsividade, né? Quando eu olho, por exemplo, meus processos de reganho de peso, a maioria deles se deram nos momentos onde eu não estava cuidando da minha saúde mental, né? Os reganhos foram exatamente nesse momento, lá no início e depois. A comida como droga mesmo. A comida como droga. De humor. Isso. Isso é fácil de ver aqui. Comida entra como regulador de humor. A gente tem que olhar o que você está regulando, né? E que recurso você vai conseguir desenvolver. Óbvio que algumas pessoas mais, outras menos. Que recurso você vai, de fato, conseguir desenvolver para regular de outro modo, né? Mas aí entra processos muito profundos, né? Que fantástico. Passaria aqui muitas horas e muitos dias falando sobre esse assunto que me atravessa bastante. Mas a gente vai precisar fazer um corte aqui. Analítico? Não sei se é analítico, vai depender. Lacaniano. Vai depender aí dos ouvintes, eles que vão dizer se. Ver se fez efeito ou não, né? Se fez o efeito ou não para eles, se eles vão ficar com vontade de quero mais. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, foi muito engrandecedor, de verdade. Eu acho que a gente tira as coisas do senso comum e o objetivo da Penseira é exatamente esse. Quem quiser te encontrar, faz como? Bom, eu não sou nem um pouco blogueira, mas eu tenho um Instagram, né? Que às vezes eu publico alguns textos, Andréa Pato de Campos, no Instagram. Então, André, eu vou deixar aqui na descrição alguma outra forma que a pessoa possa te encontrar, e-mail, ou sinal de fumaça, como você queira ser encontrada. Combinado. E aí eu vou pedir para que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, se esse episódio fez sentido para vocês, que vocês possam curtir, que vocês possam compartilhar, opinar também, né? Se vocês não concordam com alguma coisa que foi dita aqui. Sintam-se à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada a vocês.